Gente, agora acompanhem, né, a prestação de contas da Câmara Municipal de Pirassununga. Tá? Preste bem atenção, assista até o final. A população precisa saber da verdade. Há pedido de sustentação oral no item 31, como de costume. Se não houver objeções, vamos inverter a pauta. Item 31 é Câmara Municipal de Pirassununga, exercício 2015, relatoria do conselheiro Sami Vurma. Eu convido o doutor Roberto Pinto de Campos a tomar parte da tribuna. Cumprimento do doutor Roberto Pinto de Campos e passo a palavra ao conselheiro relator. Apreciam-se aqui contas da Câmara de Pirassununga do ano de 2015. Foram apontadas uma série de falhas, pelas quais os responsáveis foram notificados a apresentar justificativas. A TJ considerou a matéria em boa ordem. Por outro lado, o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade dos demonstrativos em razão da afronta reincidente a artigos 40, parágrafo 3º e 18 e 201 da Constituição Federal, abre parênteses, pagamentos de apostadoria a ex-servidores ocupantes de cargos de comissão sem desconto de contribuição previdenciária sobre esses proventos, da existência de cargos em comissão cujas atribuições não se coadunariam com os cargos de direção, chefia e assessoramento, e também pela desproporção entre cargos efetivos e comissionados. Da mesma forma, a SDG também foi pela irregularidade dos demonstrativos diante do descumprimento de determinações exaradas por essa Corte desde 2011, para que a Câmara também promovesse efetiva reestruturação do seu quadro de pessoal. O Ministério Público de Contas ainda reitera o posicionamento anterior, após alegações complementares que foram apresentadas, lembrando que medidas saneadoras em anos posteriores ao examinado não suplantariam os graves defeitos da gestão em questão. Esse é o relatório, apenas observando que o ano anterior a esse, 2014, também foram julgadas irregulares pela primeira conta as contas da Câmara. Doutor Roberto, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Obrigado. Serviço senhora presidente, doutora Cristiana Castro Moraes, do qual saúdo o grande Tribunal de Contas e todos os seus servidores. Obrigado. Eu também faço uma homenagem ao conselheiro relator Sami Vurma, ao conselheiro Sidney Beraldo, de São João da Boa Vista, onde me formei, e ao representante do Ministério Público, doutor Mendes, e também ao procurador do Estado, mas que já foi embora, já terminou o dele, né? Bom, também faço minha homenagem ao Sérgio Siqueira Rossi, doutor Sérgio, que tem sempre acompanhado as instruções de Araras, de perto, e esse excelente trabalho do nosso Tribunal de Contas. A todos que acompanham a sessão, uma boa tarde. Eu gostaria de falar da Câmara Municipal de Pirassununga, e a gente entende que as contas é um global. Então, a Câmara de Pirassununga, exceto alguns apontamentos que foram repetidos, e eu vou explicar que essa é a minha função, todos os apontamentos que foram feitos, né, eu tenho as explicações que eu acredito que possam ser superadas para julgar essas contas regulares. Eu gostaria de lembrar que a Câmara Municipal de Pirassununga é uma Câmara pequena, nós temos 18 servidores, 11 deles são concursados. 11 deles são concursados. Então, todo atendimento ao artigo 48 das contas, né, todos os marcadores da nossa auditoria do Tribunal de Contas são cumpridas. Todas. Todas desde 2009. Estou dizendo desde 2009. A execução orçamentária, desde 2009, ela é correta. Todo atendimento ao limite de despesa, desde 2009, é correta. Na apuração formal do subsídio dos agentes, eu queria lembrar que a Câmara de Pirassununga é exemplo no interior. Eu não tenho fixação diferenciada ao presidente de Câmara Municipal, eu não tenho pagamento de verbas de gabinete, ajuda de custo, auxílio de encargos de gabinete.
Isso desde 2009. A tesouraria, o almoxarifado, eu não tenho qualquer falha, eu não tenho falha de contratos públicos, né? E nas transparências públicas, né, eu também cumpri todas as exigências legais. Os únicos apontamentos, com a permissão do relator, pode até parecer que desde 2011 a Câmara não vem cumprindo as obrigações que tem. E eu explico. Todas as vezes que foram apontados os cargos de comissão, e eu volto a relembrar que a Câmara Municipal hoje está sendo questionada em 2015 e 2014, 3 cargos de comissão que são assessores legislativos. Eu tenho 10 vereadores e eu tenho 3 assessores para atender os 10. Fazendo um parâmetro, né, se me permitem, as câmaras possuem geralmente, para cada vereador, 4 assessores. E às vezes o motorista. Então eu tenho lá 3 assessores para 10 vereadores. Então, esse destaque é importante para mostrar que em 2011 as contas foram julgadas em 2013. Eu tive a resposta depois. Em 2014 foi julgado agora, tive resposta e fiz recurso ordinário porque julgou irregulares. As contas de 2010 foram devolvidas em 2013. Em 2013 eu cumpri as obrigações e promovi os concursos públicos que devia, né? Os concursos públicos que me solicitaram foram feitos. No último agora, que vem das contas de 2014, eu fiz uma inserção naquelas contas de 2014, um documento que já se tinha um projeto de lei para corrigir o cargo de advogado e assessor legislativo, que são esses que estão nas contas. E eu também juntei nesse 2015 esse projeto de lei e juntei agora recentemente a lei que foi aprovada agora, é a Lei 5.090/17. Então, com relação ao mais importante que eu entendo, que foi esse, o âmago do tribunal entender por irregulares as contas de 2014, do qual pende recurso ainda, e de 2015, seria, na verdade, a gravidade dos cargos, né, em comissão. E isso está sendo corrigido. Eu estou em concurso aberto para preencher esses cargos que estão em comissão. Tá? Então, essa informação é importante porque eu ainda entendo que a instrução se fez, o processo está em movimento ainda, não houve encerramento do processo, né? E a gente subsidiou o processo com essas informações, talvez possa ajudar depois a digna relatoria. Eu faço vênia também para apresentar o aspecto dos encargos, e dentro dessa questão, houve um apontamento que, embora o Ministério Público de Contas menciona nas recomendações, eu acho lícito falar sobre ele um pouco. É digno lembrar que a assessoria técnica e a chefia da TJ entenderam a regularidade das justificativas que foram apresentadas pela Câmara Municipal de Pirassununga. Então, eu só explico assim, os encargos de fundo de garantia foram glosados em 2014 na Câmara Municipal. E essa glosa de 2014, quando o julgamento das contas agora, foi silenciado a respeito delas. Tá? Então, a gente, observando a matéria do próprio tribunal, nós podemos citar julgados, o 2110-02613, o 1903-02613, e a própria assessoria técnica jurídica também cita eles, que cidades que não têm um regime próprio de previdência, não há necessidade, né, de... há, né, nesses pareceres, uma discussão sobre o recolhimento do fundo de garantia ou não. Então, inclusive a TJ, ela recomenda a cessação dos recolhimentos. No 2014, né, também com relação ao fundo de garantia, e peço vênia ao senhor relator, que esse assunto também é latente, e eu preciso voltar com esse material lá para a minha Câmara, para poder mostrar qual a decisão desse tribunal, nos TCs 2930, 02614, 129, 02613, 157, 02613 e 2761, 02614, a TJ também está deixando de recomendar a questão do fundo de garantia. Essa questão ainda, eu entendo que é controversa nesse tribunal e não há um norte ainda, né? Então, esse aspecto seria importante também nós analisarmos nessas contas. Eu presto ainda outro esclarecimento, que é o cumprimento do artigo 40, né? Bem colocado pela relatoria, que haveria um descumprimento. Nas contas de 2012, foi feito esse apontamento. Eu recebi esse material em 2014. Bom, lá naquela recomendação,
isso está também no parecer da TJ, após a justificativa da Câmara Municipal, mostrando que esses servidores são inativos e aposentados antes da Constituição de 88 e ainda antes da Emenda Constitucional 20/98, eles teriam direito adquirido. Além do mais, há um recolhimento previdenciário para o IPESP, hoje SPPREV. Então, a recomendação do tribunal foi de que nós obtivéssemos um édito do Poder Judiciário sobre o assunto. Imediatamente fizemos uma ação junto à Justiça Federal e essa ação, número 000244158/2016, elencou todo esse assunto. Então eu levei esse assunto, segundo a recomendação do próprio Tribunal de Contas, levei ao Poder Judiciário. Então, nesses aspectos, né, é uma pena muito grande julgar irregulares as contas da Câmara Municipal por esses itens. Não digo que não são sérios. Fundo de garantia, controvérsia. A questão dos recolhimentos, do pagamento à conta do erário das aposentadorias, eu levei ao Tribunal de Justiça, na verdade Justiça Federal, para discutir o aspecto, seguir a recomendação do Tribunal de Contas. Com relação ao quadro de pessoal, eu já fiz a explicação e eu vou citar um detalhe. Eu tenho lá, me permitam ser mais aprofundado, presidente Cristiano, eu tenho lá 4 pessoas do setor de limpeza no prédio, 4 total. Eu tenho que nomear uma chefia. Tem que haver. Essa chefia foi escolhida dentre os 4, foi criado um cargo de opção de chefia. É impossível você não ter na limpeza um funcionário de chefia. Então, esse cargo de chefia que está discutindo sobre zeladoria e serviços diversos, que a ilustre auditoria entende que está provida erroneamente, eu não entendo aonde. Então, esse aspecto seria importante trazer para vocês, né? E os outros cargos que eu disse, né, que é o cargo de advogado e os assessores legislativos, são objetos dessa Lei 5.090, que estão já em concurso público, né? Vocês podem me dizer, né, que esse é o âmago, e eu respeito muito, conselheiro relator, o que poderia parecer um descumprimento, quando na verdade não é. Algumas contas chegaram depois. Você pode me argumentar que eu já devia ter tomado providências internas. Eu tenho, na verdade, um corpo político. Eu tenho, na verdade, que acompanhar uma casa legislativa onde eu tenho que segurar ânimos, né? Eu queria, nessa observação, dizer que uma Câmara Municipal com 18 funcionários e com 11 concursados não poderia ter uma declaração de irregularidade das contas. Pelo menos que seja regular com ressalvas, né? Mais um período aí, com esse concurso, nas contas eu posso justificá-las, mesmo agora em 2015 ou depois em 2016, né? Então, eu pediria a vênia, né, aos conselheiros, né, para que desse voto de confiança para a Câmara Municipal de Pirassununga, entendendo que as instruções, os cumprimentos das ordens emanadas desse tribunal sempre foram respeitados, nunca houve um desrespeito, e também os itens da auditoria, aos quais a gente também entende que foram atendidos todos os marcadores da auditoria. A Câmara Municipal de Pirassununga é uma Câmara simples, com pouco gasto, pouco funcionário, eficiente. Podem entrar no site da Câmara, ver os projetos de lei e me permitem, se eu entro a fundo nessa questão, porque é a primeira vez que eu faço sustentação oral aqui e eu acredito que Câmara Municipal também tem que ter eficiência. Câmara Municipal tem que ter eficiência e adequação. Então, eu não acredito que a Câmara Municipal de Pirassununga também tenha cumprido esses itens de adequação e eficiência. Muito obrigado, é o que eu tinha que falar. Cumprimento o Dr. Roberto Campos pela defesa aqui proferida e também a pedido de sustentação oral pelo Ministério Público de Contas, a quem passo a palavra. Senhoras e senhores, Dr. Roberto Campos, ouvi atentamente as considerações de Vossa Excelência, exposição muito clara, muito precisa, muito enfática, com dados realmente, argumentação muito forte, muito positiva. Espero, inclusive, que Vossa Excelência retorne várias outras vezes aqui ao plenário desse tribunal, dado
a qualidade da sua exposição. E justamente diante da qualidade da sua exposição é que eu me sinto obrigado a rebater e alertar para as considerações que estão na instrução, que estão nos autos. A argumentação realmente é sedutora, porque se diz que a Câmara Municipal de Pirassununga conta com 11 servidores concursados. Hoje, 2018, a conta de 2018 nós vamos julgar lá na frente. Nós estamos julgando agora as contas de 2015, quando a Câmara de Pirassununga tinha 6 servidores efetivos e 8 agentes ocupando cargos em comissão. 8 agentes que, embora estivessem trabalhando para a Câmara, foram contemplados com esses cargos sem passar pelo crivo de concurso público, por nomeação. Nós aqui, Tribunal de Contas, assistimos aí recentemente a demanda de inscrições pelo cargo de agente, um pouquinho antes pelo cargo de auxiliar. As pessoas estão desesperadas por um cargo público, passando por concursos dificílimos. Como é que eu posso responder para a sociedade que 8 servidores da Câmara estavam aquinhoados sem concurso? E, senhores julgadores, nas contas de 2014, relatoria da doutora Cristiana de Castro Moraes, o apontamento que levou ao julgamento de irregularidade foi justamente a distorção entre cargos em comissão e cargos efetivos. O que aconteceu em 2015? Essa distorção piorou. Em 2014, a relação ocupantes efetivos em comissão era de 53,33%. E a doutora Cristiana, julgamento da primeira Câmara, relatoria dela, conduziu ao julgamento de irregularidade. Em 2015, aumentou 57,14%. Cargos em comissão e o relatório das contas de 2016 já está disponibilizado. E nós vamos ter uma piora nesse quadro. Ou seja, a indicação de que em 2018 corrigiu é outra questão que vai ser julgada lá na frente. Pelo princípio da anualidade, nós temos que julgar 2015. E cargos em afronta ao ditame do artigo 37, inciso 5º. Apesar da nomenclatura de assessor jurídico, não é serviço de assessoramento. É serviço burocrático de advogado que tem que passar por concurso público. Como tem concurso público na Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, também a Câmara Municipal tem que fazer concurso para assessor jurídico, para procurador jurídico, para advogado. Não pode aquinhoar um ou outro amigo do Corpo de Vereadores. É para isso que a Constituição impõe, logo no início do seu artigo 37, a regra do concurso. A questão desses encargos que estão sendo assinalados, a Câmara insiste que os seus servidores em comissão aposentados não precisam contribuir com a Previdência Social. Não precisam descontar a contribuição previdenciária. A Câmara insiste nesse entendimento que, com a devida vênia, é contrário à literalidade da norma, porque o artigo 40, parágrafo 18 da Constituição Federal diz que incide, sim, contribuição previdenciária sobre os proventos da aposentadoria. A norma é clara. A Câmara, com a devida vênia, na minha opinião, não vai ter êxito nessa ação judicial ajuizada na Justiça Federal. Eu duvido que vai ter êxito em obter essa declaração contra a literalidade da norma. Inclusive, eu entrei no site da Justiça Federal e peguei o texto do despacho saneador, em que o juiz federal já deu um alerta no seguinte sentido: embora o autor, Pirassununga, não tenha dito expressamente na sua inicial, o que parece pretender é o afastamento do dever de efetuar os descontos ao INSS dos servidores. Ou seja, o juiz está dizendo que está com dúvidas sobre o que a Câmara de Pirassununga deseja. E continua o juiz federal. Neste passo, compulsando os autos, observo que há vários vácuos de esclarecimentos que demandam explicações do autor, sob pena de esta lide
dada a generalidade em que foi proposta, ser julgada extinta sem conhecimento de mérito. É óbvio que eu não tenho bola de cristal e não posso dizer como é que Sua Excelência, o juiz federal, vai julgar essa pretensão da Câmara de Pirassununga. Mas eu digo que não está andando bem, no mínimo isso. E eu duvido realmente que vai ter o reconhecimento de que os aposentados poderão não contribuir com o regime da Previdência Social diante da norma clara da Constituição que diz o contrário, que o aposentado está sujeito a desconto. Por fim, eu quero deixar claro que eu concordo com Vossa Excelência no que tange ao Fundo de Garantia. E falo com a devida vênia do colega que me antecedeu, que deu parecer no sentido de que tinha que cessar os recolhimentos do Fundo de Garantia, com a devida vênia do meu colega e com a devida vênia do entendimento de vários dos conselheiros aqui. Realmente, a divergência jurisprudencial que havia na Justiça do Trabalhista acabou. O TST, pela sua composição plenária, decidiu que o agente empregado, CLT, regido o cargo em comissão, faz jus ao Fundo de Garantia. Então, no meu ponto de vista, o Tribunal de Contas não pode mandar parar de recolher o Fundo de Garantia, sob pena de criar um crédito trabalhista que vai ser perseguido em juízo, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, é uma aberração jurídica a existência de empregado em comissão. Cargo em comissão é de ordem estatutária, é incompatível com a CLT, é incompatível com a legislação trabalhista. Então fica aqui um pedido do Ministério Público de Contas, para Vossa Excelência, Dr. Sami Wurma, no sentido de que se oficie a Procuradoria-Geral de Justiça, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está reconhecendo em ações declaratórias de inconstitucionalidade essa incompatibilidade. Então o Ministério Público reitera o seu parecer pela emissão do juízo de irregularidade das contas, com exceção do tópico de fundo de garantia, e acrescenta essa solicitação a Vossa Excelência. Obrigado. Também cumprimento o Dr. Zé Mendes, a defesa aqui apresentada, e retorno a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, ouvi também atentamente as manifestações do nobre defensor, do representante do Ministério Público de Contas. Não chego ao ponto de dizer que fui seduzido pela argumentação da defesa, muito embora reconheça sua contundência, sua excelente articulação de argumentos, e passo aqui a me ater principalmente às questões suscitadas pela fiscalização e pelos órgãos técnicos da Casa, como contendo falhas relevantes. Subsídios de agentes políticos foram fixados por resolução de 2012 ainda, com aplicação de revisão geral anual no percentual de 7,2148%, compatível com a inflação. No entanto, de acordo com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo, a recompensação de vencimentos de vereadores deve ser realizada mediante lei específica, o que ensejaria advertência à origem para que adote o diploma normativo adequado. Outra questão que foi tratada, em relação ao pagamento de aposentadoria a antigos ocupantes de cargos em comissão, sem desconto de contribuição previdenciária sobre esses proventos, parte do servidor, a defesa noticia, como já muito bem lembrado pelo representante do Ministério Público de Contas, ajuizamento de ação judicial para discutir o assunto consoante recomendação já proferida por essa Corte de Contas em autos de TC 2607/02612, contas dessa Câmara do exercício de 2012, e, sendo assim, entendo prudente aguardar o deslinde da matéria no âmbito do Poder Judiciário Federal, que, muito embora, como avisado pelo eminente procurador do Ministério Público de Contas, muito embora o juiz federal tenha proferido alertas, suscitando esclarecimentos, muito embora aparentemente o texto literal da Constituição Federal exija esse tipo de recolhimento à Previdência Social, em respeito à oportunidade de contraditório mais amplo da parte no âmbito judiciário, entendo realmente mais prudente, em relação a esse aspecto, aguardar o posicionamento da Justiça Federal, que muito provavelmente não tardará.
Apesar de vários indicadores positivos mencionados aqui no relatório, a principal falha, as duas principais falhas que têm a ver com o quadro de pessoal seriam, como já abordado aqui, a falta de proporcionalidade entre os cargos ocupados de provimento e comissão, seriam 8, equivalentes a 57,14% do total de vagas, com relação aos postos efetivos, 6 que comprometeriam com mais gravidade os presentes demonstrativos. Isso no ano de 2015. Além disso, a fiscalização em relação àquele ano de 2015 teria apontado a existência de 3 cargos comissionados, cujas atribuições não teriam caráter de chefia, direção ou assessoramento, conforme exigido pelo artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. A questão já foi objeto de apontamento e determinação nas contas de 2011, cuja decisão foi publicada ainda em maio de 2014, ano anterior às contas que estamos examinando, e além disso, essa determinação teria sido reiterada no julgamento dos demonstrativos do ano seguinte àquele, ano de 2012, decisão publicada também naquele ano ainda de 2014, em novembro de 2014, portanto, o gestor aqui teria tido todo o ano de 2015 para corrigir essa falha. Em suas justificativas, o responsável argumenta que as contratações efetivadas em 2016, sob a sua gestão, teriam corrigido essa falta de proporcionalidade. O quadro de pessoal se comporia, então, de 18 servidores, 11 aprovados em concurso e apenas 7 providos por livre nomeação. No entanto, além disso ter ocorrido em momento posterior ao exercício em exame, não há comprovação de que a contratação desses servidores efetivos tenha solucionado a questão da existência daqueles cargos em comissão que não se coadunariam com os requisitos de constitucionalidade. Sempre essa questão de corrigir falhas a posteriori ao exercício que está sendo examinado realmente evita futuras reincidências numa falha já conhecida, mas não apaga o passado, que é o que estamos examinando aqui. Nessas circunstâncias, acompanho MPC e SDG e voto pela irregularidade das contas da Câmara de Pirassununga, aquele ano de 2015, além disso aplicando multa de 160 UFESPs ao responsável, com um rol de recomendações que constam aqui do meu voto, já foram disponibilizados aos eminentes conselheiros, e também acolhendo a proposta do eminente procurador do Ministério Público de Contas em relação ao oficiamento por ele proposto. Esse é meu voto. Voto que está em discussão. Eu vou pedir vista, acho que tem umas questões bastante interessantes que gostaria de aprofundar um pouco mais e discutir. Então, eu peço vista. Então, fica registrado vista ao conselheiro Sidney Beraldo no item 31 da pauta. Novamente, agradeço a presença do Dr. Roberto Pinto de Campos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.